Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Mushin Trader falando e o assunto que eu trouxe hoje é Fair Value Gaps, ou como eu costumo chamar de forma mais resumida, os FVGs. Vou mostrar para vocês um pouco de como os FVGs são usados no ICT e no SMC. Os tópicos de hoje serão o que são os FVGs e liquidez interna, o IRL, como são formados, BISE e SIB, conceitos do ICT, indicador recomendado do TradeView, que eu uso, considero para vocês também, e por fim, um exemplo de uma operação usando Fair Value Gap. Então, fique até o final comigo, que se você é sedento por conhecimento de verdade sobre o trade, não irá se arrepender. Então, bora lá. Então, afinal de contas, o que seriam os FVGs? FVGs eles surgem quando o preço se desloca muito rápido. Então, existe intenção do mercado ir naquela direção. São normalmente, a gente costuma dizer no SMC que são rastros do institucional. Provas aí que o institucional está presente. A gente não gosta de operar quando o preço está se arrastando, né? Está com pouco momentum ou pouca força. E quanto a FVGs, significa que a intenção, há maior confluência para a gente poder estar atuando naquele ativo, né, que a gente está olhando. Questão. O FVG ele é criado entre três candles. Então, sempre precisa de três candles para poder verificar uma área de FVG. Então, aqui nesse exemplo de queda. Primeiro candle, segundo candle e terceiro candle. Vocês podem ver que entre esse pavio aqui e esse daqui, ficou um gap aqui, ó, um vazio no meio. A gente sempre olha o candle do meio. Tá vendo aqui? Então a gente pode pegar uma linha e puxar ó, daqui para cá e daqui para cá. Encaixou muito bem, deixa eu puxar mais um pouco. Esse espaço aqui, ó, é um FVG, tá vendo? Outro exemplo que eu trouxe aqui, inclusive tem um candle bullish de alta, no meio aqui dessa trinca, né? Ele também pode ser considerado aí para a gente poder formar. Então, sempre que surge essas áreas aqui, esse vazio de liquidez, a gente chama de FVG, tá bom, pessoal? Então, isso aqui é o FVG. À direita tem um exemplo de bullish, dois FVGs de alta. Então, aqui nessa região a gente puxa daqui até aqui. Tá vendo esse vazio? O preço deslocou muito rápido subindo. E aqui é a mesma coisa. FVGs são considerados, inclusive, quando são pequenos, tá? Ficou uma área menor que seja, é um FVG. É algo para se considerar aí na tomada de decisões para as operações. Existem duas formas de poder estar demarcando essas regiões no gráfico. A primeira delas é como eu mostrei para vocês, com as linhas. Deixa eu deixar registrado aqui a região do FVG. E a outra forma é usando esse quadrado aqui, ó. Então vocês seguram CTRL no pavio, segura CTRL no outro pavio e estica a região do FVG. Não está funcionando o CTRL aqui, que é essa ferramenta aqui do magneto aqui, ó, que ela gruda, né, o que você está usando a linha, o quadrado no Candle, porque é um desenho que eu fiz, né, obviamente. Mas se vocês testarem no gráfico, vocês vão ver isso aí. Segura CTRL, estica até aqui, ele vai travar, né, vai ser atraído ali pela região, estica o quadrado da região. Tá bom? Então assim que a gente demarca as regiões de Fair Value Gap aí, dessas duas formas, aí vocês demarcam da forma que vocês acharem melhor, tá? A outra forma de ter essas regiões marcadas seria usando o indicador que eu vou estar mostrando no final do vídeo para vocês, que ele facilita, né? Então automaticamente ali, às vezes a gente verificando outras confluências, nem percebe que está achando uma região de Fair Value Gap. E esse indicador ajuda muito aí, a gente está ciente dessas regiões que são tão importantes aí no trade, tá? O que significa SIB, então? No ICT, SIB significa Sell Side Imbalance, Buy Side Inefficiency. E o que significa isso? É a mesma coisa que dizer que há um desequilíbrio para o lado da venda, ou seja, Sell Side Imbalance, e uma ineficiência do lado da compra, Buy Side Inefficiency. Esse é o significado de SIB. E o BIS seria o contrário. Acontece quando há um desequilíbrio para o lado da compra, Buy Side Imbalance e Sell Side Inefficiency. E uma ineficiência no lado dos vendedores. Né? Sell de venda, buy de compra, no inglês. Né? Quando esse fenômeno acontece, esses FVG surgem, o preço passa tão rápido nessas regiões
que fica um vácuo aqui. É como se o preço, o mercado não tivesse testado direito essas regiões. Por isso que fica cheio de liquidez aqui. O preço precisa voltar aqui novamente para poder indicar as regiões e retestar essas regiões. E a gente chama no ICT isso de IRL, ou seja, Internal Range Liquidity, que em português seria liquidez de região interna, justamente, na parte interna do gráfico, diferente do ERL, que é nas regiões externas, topos e fundos, como eu já mostrei no vídeo anterior ao canal. Vou deixar até o link acima, né? Quem não assistiu, depois veja lá para poder entender um pouco mais sobre liquidez externa. Pessoal, antes da continuidade aqui, pedir aquele time aí de vocês, um tempo aí, dá uma clicada no curtir, não sei se o conteúdo te acrescentou de alguma forma, trouxe um conhecimento aí para vocês que não é fácil ser encontrado aí na internet, sabe muito bem aí que hoje em dia tudo basicamente é pago, então estou trazendo para vocês aí de bom gosto, então dá aquela força aí que a força de vocês é muito bem-vinda, tá? Tamo junto demais. Como eu tinha dito sobre o indicador, vou estar mostrando para vocês o indicador que eu uso, ele é muito bom, tá? Alguns de vocês devem até conhecer já. É FVG, entre parênteses, Nifil Sam, desse jeito que está escrito, tá? Pesquisem aí, ele é bem interessante de estar sendo usado. Inclusive dá para configurar ele aqui, ó. Coloque o time frame que vocês usam mais. Eu particularmente uso mais isso aqui. Uma semana, um dia, 4 horas, 1 hora. E do gráfico, né? Se for o caso aí, mas não uso muito não. Normalmente eu mesmo olho ali, né? Gráfico mais micro, 15, 5, 3, 1 minuto, né? Normalmente são esses tempos gráficos aqui que eu uso, tá? Nesse caso, eu deixei o sol de 4 horas aqui, que é o exemplo que eu vou estar mostrando para vocês. Então, vamos lá. Liquidez interna. Então, imagina no momento que surgiu esse Fair Value Gap de 4 horas aqui. Olha só como ele reagiu logo que ele começou a mitigar a região dessa liquidez interna. Então, vamos colocar um replay de barras para facilitar aí para vocês. Cada 4 horas, cada barra indica 4 horas. Então, a gente formou aqui um Fair Value Gap já. Vou estar demarcando aqui. Vou botar aqui no nosso busy. Então, assim que a gente demarcou essa região, a gente já fica de olho em possíveis operações de compra, assim que ele mitigar essa região. Lembrando, não vou entrar nesse assunto agora. Importante sempre estar olhando o contexto, olhando, fazer análise top to down, um assunto também para esse vídeo, mas você tem que olhar o contexto, não é porque eu vi um Fair Value Gap que eu vou estar entrando, vou diminuir o time, né, o time frame, o tempo gráfico e vou estar entrando na operação, pessoal, isso é muito importante também, tá? Não é porque, eu falei FVG, eu posso entrar com não, não é, tem que olhar o contexto. Mas viu que o contexto está certo, que não é para esse vídeo, aí a gente tem possibilidade de estar entrando já no FVG. 4 horas. Correlação de time frame, a gente desce por 15. Nessa região aqui a gente já começa a procurar entradas. Então, ele mostrou interesse de subir, né, níveis mais altos. Inclusive ele fez aqui, ó, um topo nivelado, tá vendo? Olha aqui, vou demarcar aqui. Olha aqui, ó, liquidez aqui em cima pra caramba. Ele não mitigou direito essa região aqui não. Tem tudo para chegar lá depois de novo e capturar melhor essa liquidez aí. Até botar aqui, ó, topos nivelados, né? Então, descendo mais, mitigou mais. Uma coisa interessante que para poder ver até onde o Fair Value Gap pode ir é usar um negócio chamado overlap, tá? Então, usar referência a topos que surgiram anteriormente a esse contexto que a gente está olhando aqui. Olha aqui, ó, tá vendo esse topo aqui? Ó, tá vendo? É uma antiga resistência, tá? Até esse momento que era uma resistência, né? Que virou um suporte depois que ele rompeu. Você pode usar isso chamado overlap. Então, vou botar aqui overlap, tá? Contexto a mais aí para vocês poderem usar como possível local de estar entrando. Tá? Vou até tirar a marcação que eu fiz, porque a gente está com o indicador ativo, né? Então já deixar a região demarcada aqui automaticamente. Outra forma de poder estar vendo possíveis locais que o preço pode chegar é usando Fibonacci. É isso aí. Temos níveis de retração de Fibonacci, locais que ele pode chegar, não necessariamente vai chegar, né? Vou deixar aqui marcado a região. Outra forma que tem é os níveis Premium e Desconto. Já foi um vídeo do canal, inclusive, também. Vou deixar aqui no fundo. E também vou deixar a caixa ali em cima, quem quiser saber a respeito. E não chegou a tocar a região, tá?
Só que quando o gráfico está com tanto ímpeto assim, a gente não necessariamente precisa esperar ele mitigar tudo isso aqui. Aí é aquilo, né? Entrada de risco, talvez procurar mais confluência, aí vai da metodologia de cada um. O trade, você tem que imaginar que é uma caixa com várias ferramentas. Quanto mais eu uso, mais confluências eu tenho, melhor, mais chances eu tenho. Obviamente, a intenção é sempre estar dentro da operação de vocês, né? Porque também quando tem regras demais, é difícil operar, então sempre vai ter alguma coisa que vai contra, né? Por exemplo, aqui eu usei região de premium desconto. E vocês viram que se eu fosse usar, depender dela, eu não teria entrado nesse trade aqui. Há aqueles também que gostam de marcar o Fair Value Gap como se fosse uma região de premium desconto. E deixam já a ordem de stop loss, aliás, a ordem de entrada, assim que o preço mitigar essa região aqui de a região de desconto aqui. Então ele esperaria tocar aqui para ter maior confirmação para poder entrar. A partir desse momento que ele já começou a mitigar, tocou numa região de overlap, outra confluência que a gente tem, a gente já pode começar a pensar em entradas. Então, quais seriam os sinais? Uma inversão de Fair Value Gap ou romper um topo validado. Então, o primeiro topo validado que a gente tem aqui, aliás, o último, né, que a gente vai usar como referência para uma entrada, ele fez 1, 2, 3. Vou até aumentar a cor aqui, deixar mais escuro aqui para destacar mais. Então, o topo validado que tem é esse aqui. Então, no momento que ele romper essa parte aqui, essa região, a gente sabe que vai gerar um MSS. Ou no Inducement também. Trade é aquilo, é probabilidade, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Mas é aquilo, tá dentro do seu operacional, você entra. Nesse caso, eu estou mostrando só como operar um Fair Value Gap. Mitigou a região, a gente começa a procurar um MSS. Aí, vamos passando aqui, o que acontece. Não tocou ainda, não rompeu a região. Opa, olha lá. Rompeu e fez um pullback. Aqui nesse momento aqui, ó, que rompeu, a gente pode fazer o quê? Pegar a FIBO no fundo que tem aqui até aqui, ó. Uma possível região de retração seria até aqui, a gente já poderia estar entrando. Por quê? Porque ele já fez o MSS. A gente poderia deixar uma ordem de compra aqui, botar nosso stop loss aqui embaixo e botar lá o topo lá como alvo. Já teria uma operação de muito mais que 3, né, o risco. Aí vai de cada um. Tem gente que prefere fazer assim. Tem gente que já vai entrar direto, viu o MSS, viu o pullback, seja aqui na linha, já vai estar entrando. Tem gente que vai usar Change State of Delivery, que também não é assunto para essa aula. Pô, isso é ICT puro. CISD, né? Vou deixar marcado aqui, tá? Não é assunto para essa aula. Então ele tocou aqui a região, já poderia estar comprando. Vamos dar nossa ordem de compra aqui direto já. Botar nosso stop loss nesse fundo aqui e botar nosso alvo naquele topo de liquidez. Não vamos ser tão agressivos. Sabe que tá aqui liquidez, ele vai tocar ali no máximo, vai capturar, ou no máximo, né, o que a gente espera às vezes é ele só chegar na região, fortalecer ainda mais essa região aqui, se essa resistência cair novamente. Então, por isso que eu nunca gosto de deixar necessariamente lá para cima, né? Às vezes ali na região aqui do open close de um desses candles, então aqui a gente tem uma região de open close, né, onde ele fechou, aliás, onde ele abriu, né, e onde ele fechou aqui, ó, tá vendo? Bem antes do pavio, na vela aqui, ó, uma região de open close. Podemos deixar aqui esse alvo, a gente teria uma operação nessa região de, vamos ver nosso risco retorno nessa operação, 2,67. Consideravelmente bom aí. Eu gosto de operar de 2,5 para cima. Abaixo disso eu evito operar. Mas isso é particular de qualquer um, de cada um, né? Vamos ver o que acontece. Deu play. Olha lá, olha lá. Bateu onde? Bateu na região de Fibonacci aqui, ó. Ó, TZ micro, né? A gente fez a projeção de Fibonacci, as regiões que eu mostrei para vocês, é só voltar o vídeo aí. Ele tocou naquela região e já subiu novamente. Vamos ver. Olha lá, olha lá. Uma coisa linda. Foi. Tá vendo? Então, o trader ali que era mais conservador teria conseguido ter um lucro maior, né?
Só que ele também poderia ter perdido a operação, o preço poderia ter continuado direto, sem nem mitigar essa região de ATZ, igual foi o que aconteceu aqui. O preço, uma região, olhando numa vista mais macro, ele não desceu aqui em ATZ, né? Nessa região aqui de FIBO, ele subiu direto. Galera, por hoje é isso. Espero que tenham entendido aí o que que é o FVG. Falei por cima, falei conceitos que podem ajudar muito vocês aí. Adicione isso na caixa de ferramentas. Lembrando que existem alguns tipos de que a gente denomina os FVGs também. Eu não vou estar trazendo agora, são 3 tipos, sendo bem específico, né? Talvez um assunto para um próximo vídeo. Mas o principal sobre FVGs é isso que eu trouxe hoje. Então, se ficou alguma dúvida, podem perguntar aí embaixo. Então, tem um espaço aí para isso. Então, na medida do possível, estar respondendo. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Até a próxima, tamo junto.